Nessa terceira aula de binômio de Newton, nós vamos dar atenção ao que chamamos em matemática de triângulo de Pascal, ou triângulo aritmético de Pascal, ou de Tartaglia. De acordo com o livro Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Yeser, volume 5, é assim que é apresentado. O triângulo de Pascal é uma tabela onde podemos ordenar em cada linha os coeficientes binomiais n sobre p. Se você não assistiu ainda às aulas 1 e 2 de binômio de Newton, eu sugiro que você vá lá e assista, até para você entender os conceitos iniciais de números binomiais, de termo geral de um número binomial, de expansão ou desenvolvimento de uma potência de um binômio, né, do tipo a mais b elevado a n, tá certo? Então, eu sugiro que você vá lá e assista para depois você vir para essa terceira aula de binômio de Newton. Então, observe aqui, ó, o chamado triângulo de Pascal, que é exatamente os resultados dos coeficientes binomiais ou números binomiais. Na primeira linha, nós temos o resultado do número binomial de 0 sobre 0. Isso dá 1. Lá nas propriedades dos números binomiais, nós vimos que binomial de n sobre n sempre é igual a 1, por isso nós temos esse resultado. Na segunda linha, nós temos os coeficientes dos números binomiais 1, 0 a 0 e 1, 1 a 1, ambos resultando na unidade. Na terceira linha, nós temos os resultados dos números binomiais 2, 0 a 0, 2, 1 a 1 e 2, 2 a 2. Então, observe, por exemplo, quando você tem que desenvolver o produto notável a mais b elevado ao quadrado, você vai obter os seguintes coeficientes, ó, 1, 2 e 1. E esse a e esse b, você vai colocar o expoente maior no a e o expoente zero no b, depois o a elevado a 1, b elevado a 1, e lá no último termo nós teremos a elevado a 0 e o b elevado ao quadrado. É claro que isso aqui vai resultar em a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Mas o que nós estamos observando aqui são os coeficientes desse binômio, tá vendo? 1, 2 e 1. Se você tiver que desenvolver também o binômio, tá vendo? A mais b elevado ao cubo, você vai ter esse resultado aqui, ó. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais 1b ao cubo. Os coeficientes, observe que estão em cor vermelho, são exatamente os coeficientes da nossa quarta linha aqui do nosso triângulo de Pascal. Então, 1, 3, 3 e 1. Tá vendo? Na quinta linha, nós temos os resultados, os números binomiais, tá vendo? De binomial de 4, 0 até o binomial de 4 sobre 4. Nós vamos ver agora algumas propriedades do triângulo de Pascal. A primeira propriedade é a seguinte, ó. O primeiro elemento, ele sempre vale 1, pois qualquer que seja a linha, binomial de n sobre 0 sempre dá 1. E é claro, a gente pode observar isso no nosso triângulo de Pascal. O primeiro elemento de cada linha, de todas as linhas, é sempre a unidade. Na segunda propriedade, nós temos que o último elemento, ele também vale 1, pois qualquer que seja a linha, binomial de n sobre n dá 1. Inclusive é uma propriedade utilizada lá na nossa primeira, que eu mostrei para vocês lá na nossa primeira aula de binômio de Newton. Então, voltando lá no nosso triângulo de Pascal, observe que os últimos elementos aqui, ó, de todas as linhas, eles são iguais a 1.
Isso porque binomial de 1 a 1 resulta em 1, binomial de 2 sobre 2 resulta em 1, binomial de 3 sobre 3 resulta em 1, binomial de 4 sobre 4 resulta em 1 também. A terceira propriedade, ela também é conhecida como relação de Stiefel. Então, para qualquer que seja o n maior ou igual a 2, essa igualdade aí, ela é válida, tá vendo? Binomial de n sobre p é sempre igual ao binomial de n menos 1 sobre p mais o binomial de n menos 1 sobre p menos 1. Para fazer a demonstração dessa propriedade, vou utilizar o mesmo recurso utilizado no livro do Gelson Eze. Vamos lá. Considere um conjunto com n elementos, dos quais um deles seja o elemento A. Então a pergunta que eu faço a vocês: quantos subconjuntos desse conjunto grande existem com P elementos? Bom, utilizando a análise combinatória, nós sabemos que podemos calcular isso pela combinação de n P a P. Então, o total de conjuntos, o total de subconjuntos com P elementos é dado por binomial de n sobre P. Quantos desses subconjuntos não contém o elemento A? Então, nós temos que retirar do nosso conjunto de n elementos o elemento A. Portanto, nós ficamos com n menos 1 elementos tomados P a P. E aí, agora, eu pergunto a vocês quantos desses subconjuntos contém o elemento A. Então, o elemento A, ele já foi selecionado. Então, de um total de n elementos, nós temos n menos 1. E agora, os nossos subconjuntos não têm mais P elementos. Tem P menos 1 elementos. Espero que você tenha compreendido isso. Isso aqui vem lá da análise combinatória. Então, observe que se somarmos o total de subconjuntos que não contém o A, mais o total de subconjuntos que contém o elemento A, nós vamos ter o total de subconjuntos P a P. Logo, a propriedade ela é satisfeita, ou seja, binomial de n sobre P é igual a binomial de n menos 1 sobre P mais binomial de n menos 1 sobre P menos 1. Para você entender melhor essa propriedade, eu vou voltar lá no nosso triângulo de Pascal. Então, observe esse elemento aqui, por exemplo, o elemento 3, tá vendo? Ele é igual à soma desse elemento 1 mais esse elemento 2. Ó. Então, o elemento 3 é o binomial de 3 sobre 1. O elemento 1 é o binomial de 2, 0 a 0. E o elemento 2 é o binomial de 2, 1 a 1. Então, fazendo uma analogia aqui com a fórmula, binomial de n sobre P é igual a binomial de n menos 1. Observe que o 2 ó, é o 3 menos 1. O 0 é o P menos 1. E aqui nós temos o binomial de n menos 1 sobre P. Então, essa propriedade aqui é uma propriedade muito importante, uma propriedade que ajuda muito na resolução de questões de prova. A nossa quarta propriedade nos diz o seguinte, ó, que numa linha do nosso triângulo de Pascal, dois coeficientes binomiais equidistantes dos extremos são iguais. Ou seja, binomial de n sobre P é sempre igual ao binomial de n menos P. Um exemplo numérico, né? Binomial de 3, 2 a 2, ele é sempre igual ao binomial de 3, 3 menos 2. Então, usando a fórmula aí. Ou seja, binomial de 3, 1 a 1. Essa propriedade aqui, inclusive, eu também já tinha mostrado lá na nossa primeira aula de binômio de Newton, né? Aos quais eu apresentei a vocês os números binomiais e as suas propriedades. Um outro exemplo para você,
binomial de 5, 3 a 3 vai ser igual ao binomial de 5 e a diferença aqui, ó, 2. Esse 2 aqui, ele é a diferença 5 menos 3. Estou utilizando a fórmula aqui. Se você deseja fazer a demonstração dessa propriedade, basta você utilizar direto a fórmula do número binomial, né? Então, do lado esquerdo, você vai ter n fatorial dividido para p fatorial vezes n menos p fatorial. E do lado direito, você vai ter n fatorial dividido por n menos p fatorial. E dentro desse colchetes aqui, ó, a diferença. N menos n menos p fatorial. Observe que você vai conseguir uma igualdade aqui, ó, n fatorial, desenvolvendo isso aqui, ó, n menos p fatorial. E é claro, né, se você eliminar esse parêntese que você está vendo aqui, você vai ficar com p fatorial, porque ao efetuar, ó, n menos esse n aqui, você vai obter zero e você vai conseguir fazer a demonstração, você vai conseguir chegar a uma igualdade. Então tá aí, a propriedade, ela é válida. Uma outra propriedade importante também do triângulo de Pascal é que a soma dos coeficientes binomiais é sempre uma potência de base 2. Observe aqui que a primeira linha é 1, que é 2 elevado a 0. A segunda linha, se você somar, ó, 1 mais 1, dá 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Na terceira linha, ó, 1 mais 2 mais 1, isso é 4, que é 2 elevado ao quadrado. Na quarta linha, você observa que se você somar os coeficientes binomiais, você vai obter 8, que é 2 elevado ao cubo. Na quinta linha, somando todos os coeficientes binomiais, você vai obter 16, que é o 2 elevado à quarta potência. Então, se cai na sua prova, por exemplo, uma questão como essa aqui, ó, te perguntando qual o valor da soma de binomial de 10 era 0, mais o binomial de 10 sobre 1, mais o binomial de 10 sobre 2, até o binomial de 10 sobre 10, pô, você nem precisa pensar muito, né? Como nós sabemos que isso aqui é a soma dos coeficientes binomiais, é uma potência de base 2. Então, a gente vai botar o 2 e elevado a 10. É bem tranquilo, seguindo o padrão que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Quinta linha, soma dos coeficientes, 2 elevado à quarta. Tá vendo? Quarta linha, soma dos coeficientes, 2 elevado ao cubo. Então, a gente consegue resolver com bastante tranquilidade uma questão como essa daí. Então, eu espero que essas aulas estejam sendo de grande valor para você, que estejam te ajudando, estejam esclarecendo aí a sua dúvida. Nas próximas aulas, nós vamos fazer só exercícios, só a prática vai te levar à perfeição ou perto dela. Perfeito você nunca vai ficar, mas você vai adquirir uma base, um nível muito bom, ao qual vai te dar condições para passar na sua prova. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz já a sua inscrição para você não perder nenhuma novidade de matemática nem de física aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.